tudo se acabar, sei que nada vai me faltar. lá do alto vem a provisão. O meu milagre está em suas mãos. Olharei pro alto, de onde vem socorro, e é firme na rocha que eu verei vitória. Olharei pro céu, de onde vem a bênção. Direi o testemunho e contarei ao mundo que tu és meu Deus. Quem mandou? Quem mandou largar a rede? E quem mandou você parar? E volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Mas quem mandou largar a rede? E quem mandou você parar? E volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Glória a Deus. Você que está nos escutando, você possa ouvir o que está sendo cantado aqui, meditar e ser edificado. Amanheceu, nada pesquei, parecia ser apenas mais um dia, como qualquer outro. Estava cansado, sem forças, desanimado, decidido a largar tudo e parar. Mas Deus conhece tua estrutura e sabe o que estás fazendo. E mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo. Colheu todas as tuas lágrimas e mandou a te falar. Pega o que Ele te deixou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Mas quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Mas quem mandou largar a rede? E quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Glórias a Deus. É isso aí. Mesmo na tribulação, nós não podemos até ver a luz no fim do túnel. Uma esperança visível, mas a mensagem que a Bíblia tem para você que está em pânico, você que está assustado com o que sobreveio sobre o mundo, porque até nós mesmos pregamos que isso iria acontecer, porque é bíblico. A Bíblia diz que nos últimos dias, no princípio das dores, viria pestes, doenças, mas nós nunca imaginamos que coisas como essas fossem atingir o mundo no presente tempo. No presente momento, nós sempre pregamos com a intenção que isso vai acontecer em um futuro distante. Mas aprove Deus, que tem as rédeas da história na mão e que nunca perdeu o controle da história. Aprove Deus, com a sua soberana vontade, porque tudo que acontece no mundo ou é pela
vontade soberana de Deus ou é pela vontade permissiva dele. Aprove Deus pela sua vontade soberana deixar que o mundo fosse acometido por uma enfermidade, por uma doença, uma pestilência, por mazela como essa. Mas a mensagem que a Bíblia tem para você que está me escutando agora é uma mensagem de esperança. Paulo disse que de todos os sentimentos que pode ser produzido no coração do homem, ficava a esperança, o amor e a fé. E nós estamos aqui para trazer a você a fé, o amor e a esperança. Então, aonde você estiver, seja alcançado pelo que está sendo dito aqui, dê ouvidos ao que está sendo pregado aqui e sejam edificados. Nosso irmão Iago, venha. Vê a câmera ali, meu patrão. Glórias a Deus. Queremos trazer uma mensagem, uma reflexão de consolo, conforto e orientação de Deus aos nossos corações. Marcos capítulo 4, versículo de número 38. A Bíblia diz: E Jesus estava na polpa, dormindo sobre o travesseiro. Os discípulos o acordaram e o despertaram, dizendo: Mestre, o Senhor não se importa que pereçamos? Versículo 39, a Bíblia diz: E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-se, fica quieto. E o vento se aquietou e tudo ficou bem calmo. Jesus lhes perguntou: Por que vocês ainda são tão medrosos? Como é que ainda não têm fé? Então, queridos, essa reflexão trata-nos de um momento de perigo da vida dos discípulos de Jesus. A expressão vento é um dos símbolos do Espírito Santo na Bíblia. Só que esse vento que estava passando sobre os discípulos não era um vento bom. Por quê? Porque nos versículos anteriores a Bíblia diz que Jesus ordena para eles para que eles passem à margem do rio. Só que em meio à caminhada da ordem de Jesus, passou um processo difícil na vida dos discípulos. Por quê? Porque a Bíblia diz que o vento açoitava o barco. Mas como eu disse, vento na Bíblia é uma representatividade do Espírito de Deus. Então o vento estava assoprando o barco, balançando o barco dos discípulos estavam presentes. Então observe que os discípulos fazem um ato muito importante nesse momento de dificuldade, nesse momento de medo, nesse momento onde as pessoas estão atemorizadas, como os discípulos estiveram. Eles clamaram a Jesus. Só que a expressão que os discípulos usam para chegar até Jesus é uma expressão que me leva a entender que eles estavam com medo, porque eles apertam a Jesus e dizem: Mestre, o Senhor não está se importando com a minha situação, o Senhor não se importa que a gente está prestes a morrer. Mas como eu disse, vento na Bíblia representa o Espírito Santo. Então o vento que fez com que os discípulos ficassem com medo foi o mesmo vento que fez com que os discípulos contemplassem, observassem e vissem o poder soberano de Deus. A Bíblia diz que ele se levanta, olha para o vento, olha para a tempestade e diz: acalma, aquieta-te. Então o vento que também balançou foi o mesmo vento que também acalmou. Então estamos passando por um processo de dificuldade, estamos passando por um processo de medo, mas lembre-se, se o vento representa o Espírito, que também após balançar, ele também trouxe a calmaria, eu creio piamente que essa tempestade, que esse mar, que esse vento também vai passar, porque o vento espalha, mas também ajunta. Então isso é um vento que está espalhando, está nos trazendo medo, mas eu creio que também esse vento vai passar. Assim como os discípulos acordaram Jesus,
clamaram por Jesus, o mesmo Jesus também escutou o seu clamor e perguntou para ele, para encerrar: vocês não têm fé? Então Moisés disse uma coisa muito importante: Deus desde a antiguidade nunca perdeu o controle da humanidade. Deus sabia que isso aconteceria, já estava em seu calendário também. Então, se ele sempre controlou até o dilúvio, sempre controlou o povo passando pelo deserto, será que Deus também não está no controle dessa situação? Então creia nessa palavra, que o vento também espalha, mas ele também ajunta, suaviza e bota tudo no lugar. É momento da gente parar, pensar, clamar ao Senhor. Não é momento de ter medo, é momento de você clamar a Deus. É momento de você fazer o mesmo ato que os discípulos fizeram. Clame por Ele, peça a Ele, clame por Jesus, peça, confesse que você está com medo. E o mesmo Jesus que acordou para os discípulos, acalmou a tempestade, é o mesmo Jesus que está prontificado para ouvir o clamor da humanidade. E lembre-se, Jesus perguntou se eles não tinham fé. Então use a sua fé em forma de clamar para Deus, porque se temos fé, essa fé precisa falar, essa fé precisa pronunciar a Deus. Não é uma fé calada, é uma fé viva. A Bíblia diz para olhar para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Então, se você tem fé, se você acredita, creia piamente que como aquela tempestade passou, esse momento vai passar. Mas fazemos o mesmo ato que os discípulos fizeram: clamem a Jesus, peça para Ele, peça socorro. A tradução de algumas Bíblias é socorro. Eles pediram socorro e imediatamente a Bíblia diz que Jesus levanta, olha para o mar, olha para o vento e acalma. Então é processo, é tempo, tudo isso vai passar. E eu creio que após Deus espalhar, quando Ele ajuntar, colocar tudo no lugar, vai ter cântico novo em nossas bocas e vai ter momentos bons para a gente falar de tudo isso que aconteceu. Então é momento da gente clamar, ter fé e pedir socorro ao Senhor. Salmo de número 121, o salmista está dizendo que olha para o alto e pergunta de onde vem o socorro. Ele afirma que o socorro dele vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Embora Deus seja um ser transcendente, Ele também é um ser iminente. Ele está lá, mas também tem controle daqui. Então não se esqueça, Deus não perdeu a rédea da humanidade, está tudo sobre o seu controle. Mão na Bíblia fala poder e domínio. Então a mão do Senhor também está sobre domínio de toda a humanidade. Então pegue esse momento de caos, transforme em um clamor com fé, uma fé que fala, uma fé que traz ânimo e uma fé que traz esperança, e clamem para o Senhor. E eu creio, como o salmista disse, que o socorro veio para nós também virar esse socorro, e somente de uma pessoa, é de Jesus Cristo de Nazaré, que fez os céus e a terra e tem domínio sobre ele. Amém? Glórias a Jesus. Ouça, põe em seu coração esta palavra, que Deus abençoe.